vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Deve virar, deve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência do Todo-Poderoso. Usa, Pai, usa o teu preletor essa noite tremendamente. Eis que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Que Deus venha abençoar a cada um. E vamos já começar lendo a palavra, no texto de 2 Crônicas. Quem tem a Bíblia está lendo. Texto de 2 Crônicas, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos para dar mais clareza na pregação da palavra. Quem achou, diga amém? Amém. Amém. Então vamos estar lendo a santa palavra de Deus. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Versículo 3. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe preparava, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Versículo 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Amém? Agora vamos inclinar nossas cabeças, fazer esta oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amém? Agora os irmãos chegaram. Os irmãos chegaram do culto lá no pastor, lá na irmã Celina, onde consolaram seus corações, suas almas, suas vidas, porque vamos estar sempre orando e buscando, porque a Bíblia diz: consolai uns aos outros com estas palavras, que o mesmo que morreu foi também ressuscitou, e que também nós um dia vamos ressuscitar com ele, e iremos ser transformados de glória em glória, e iremos morar com o Senhor nos céus. Porque a nossa esperança está no céu de glória. A nossa esperança não está nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos errantes, andando de lugar em lugar, com a nossa eterna habitação nos esperando, que é os céus de glórias. Amém? O Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós estamos esperando essas moradas eternas, para ir morarmos com o Senhor nos ares. Quem é que quer morar com o Senhor? Aleluia! Então é isso que vamos trazer esta noite. Para nós, nossa vida, ela é marcada de início e de fim. Todos nós sabemos disso. Que aquele que nasceu, um dia irá morrer. E aqueles que morreram vão se encontrar
ou como o Senhor como juiz, ou como o Senhor como Salvador e como detentor de nossas vidas. Glória a Deus. Que nossa vida ela tem um início, tem uma caminhada, mas também esse início nos leva a um fim. E nossa caminhada cristã, nossa jornada cristã, depende do que eu vou estar falando neste texto, do que eu vou estar falando nessa mensagem. Nossa jornada cristã se resume a isso, para que nós, como diz a palavra, nós possamos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Depende desse algo que eu vou estar ministrando. Porque o inimigo nos últimos tempos tem se levantado contra a igreja, tem se levantado contra os indivíduos que são membros do corpo de Cristo. Com cada um com tentações, com coisas que vão ludibriar a mente, muitas vezes o coração. Mas a Bíblia diz que Daniel, estando na Babilônia, estando dentro da Babilônia, que era na época o maior império que tinha, o maior império que governava sobre a terra. Lá tinha ouro, lá tinha comida em abundância, lá tinha idolatria, lá tinha coisas que aos olhos pareciam agradáveis. Mas Daniel, quando chegou na Babilônia, quando pisou os pés lá, ele disse: eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Eu não vou me contaminar, ou seja, eu não vou me contaminar com as coisas que tem nessa terra, com as coisas que tem neste mundo. E assim Daniel seguiu a sua jornada. Porque ele tinha duas coisas, que são chamados a oração e a palavra. A oração e a palavra. Que essas duas coisas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, têm sido trocadas, têm sido muitas vezes desvalorizadas. E a gente vê isso na prática. A gente vê isso no dia a dia, no cotidiano. Se nós chamarmos o povo para orar, se nós chamarmos o povo para vir ouvir a palavra de Deus, vir para aprender a palavra, muitos não vêm. Porque tem sido desvalorizado isso. E por isso, nossa geração tem sido, nesses tempos, há muitos fracos, há muitos que não conseguem permanecer. Há muitos que não conseguem mais seguir em frente, adiante, porque não tem a palavra e a oração na vida. Porque é tão fácil, é tão maravilhoso nós adorarmos, é tão grandioso nós louvarmos ao Senhor nessa terra, porque o louvor não vai cessar. O louvor não irá cessar, porque nós iremos adorar lá no céu e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O louvor não vai cessar, mas nessa terra, enquanto nós estivermos vivendo debaixo do sol, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos da oração. Para quê? Para nós podermos chegar lá no céu e louvarmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque o início e o fim de nossas vidas, quem dita elas é o Senhor. O soberano é o Senhor. Aquele que é poderoso é Ele sobre nossas vidas. E nesse texto que nós adentramos, vai estar falando de um jovem, como é culto da mocidade, que todos venham prestar atenção. Todos os jovens de 1 a 100 anos venham prestar atenção agora para a palavra do Senhor. Venham ouvir e entender e guardar no coração. Amém? Mas como é culto da mocidade, eu vou estar falando de um jovem que, no contexto desse texto, ele vai estar já sucedendo o seu pai Davi, para governar a nação de Israel, para governar o povo de Israel. Ele está sucedendo um rei que foi segundo o coração de Deus. Foi para governar esse povo de Israel que Salomão foi levantado. Salomão foi
separado por Deus para essa função. Foi separado por Deus para fazer essa obra na terra. E o que nós vemos agora é Salomão fazendo algo importante. Salomão diante da congregação de Israel, diante de um povo que tinha mais de 1 milhão de pessoas, diante de um povo que excedia em números acima de todos, e um homem, e um jovem que tinha lá os seus 20 a 30 anos, um jovem vai governar esse povo. Glória a Deus. E nós vemos eu vou estar pregando 3 partes a qual nós vamos estar ministrando essa noite. A primeira, o que Salomão fez para liderar esse povo. O que Salomão fez para se manter firme diante desse reinado. A Bíblia diz que o reino de Davi, o reino de Salomão, o reinado dele estava se fortalecendo, versículo 1. E o Senhor Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. O reinado de Salomão estava crescendo. O reinado dele estava se fortalecendo acima do seu pai, acima de todos os reis que foram antes e depois dele. Salomão sentado no trono. Salomão já no reino, já com poder na mão. Salomão já com a glória, já com a honra sobre si. Ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai fazer algo que nos é um ensino esta noite. Diz a Bíblia que Salomão neste reino, Salomão com seu poder, Salomão com a sua glória e com a sua honra, diz que ele vai até onde está a tenda da congregação. Ele vai para onde está o lugar de culto ao Senhor. Ele vai para o lugar que está simbolicamente a presença do Senhor. Ele se chega a Deus diante dessa grande liderança. Ele vai até Deus. Ele vai até a tenda da congregação para oferecer ao Senhor, para sacrificar a Deus, para buscar ao Senhor, para orar a Deus. Salomão fez algo que nós devemos fazer. Salomão, ele saiu do trono e foi sacrificar ao Senhor. Foi louvar a Deus. Salomão tinha tudo isso, mas ele reconheceu que o Senhor Deus era soberano sobre ele. Vamos entender isso. Muitos, hoje em dia, querem, quando já estão com a sua vida no auge, quando já estão com a sua fama, quando já estão com a sua vida estável, largam a Deus. Ou largam o propósito que Deus colocou na vida dele. Muitos chegam para cultuar ao Senhor. Muitos chegam para louvar ao Senhor sem sair do trono. Muitos chegam para orar a Deus sem sair do trono, sem sair da sua soberania, sem sair do seu eu. Muitos entram para louvar ao Senhor sem ter o seu coração inclinado para Deus. E diz a Bíblia que o Salomão saiu do trono e foi até onde estava a tenda da congregação em Gibeon. Ele foi lá para adorar ao Senhor. Ele foi lá para cultuar a Deus. Ele se despiu de toda a sua honra, todo o seu reinado e foi lá para clamar e buscar ao Senhor. Eu vou aplicar isso para a sua vida. Há um ditado entre os cristãos que dizem que aquele que muito é humilhado, esse será exaltado. E esse ditado é por mais bonito essa frase. É por mais bonita, mas ela está errada. Ela está sendo dita de forma errada. Porque Deus não diz que humilhado será exaltado. Deus não fala que se você for humilhado, você vai ser exaltado. Por quê? Porque Jesus foi humilhado. Jesus, ele foi humilhado quando ele caminhou até o Gólgota. Mas foi algo diferente que ele fez. Não foi porque ele foi humilhado que ele foi exaltado.
Não foi porque Jesus foi humilhado que ele foi exaltado. Mas a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Jesus, quando ele veio à terra, ele se humilhou. Jesus, quando ele veio à terra, ele se humilhou e veio em forma de homem. Ele se humilhou e veio cumprir o propósito que ele tinha estabelecido, que Deus havia estabelecido para ele na terra. Deus diz que Deus odeia o orgulho. Deus, ele abomina o soberbo. Deus, por quê? Porque o soberbo chama a glória para si. Aquele que chama a glória para sua vida. Eu posso, eu tenho, eu faço, eu vou, eu mando e eu posso. O soberbo Deus abomina porque ele não é dependente. O soberbo não depende das pessoas que estão ao seu redor. O soberbo é aquele que sobe degraus, sobe em cima dos outros, sobe em cima das pessoas para querer poder. É aquele que usa frases, até mesmo bíblicas, para humilhar os outros, para humilhar as pessoas, para querer se engrandecer acima de alguém. E Deus abomina aquele que é soberbo, aquele que não se rende a Ele. Por quê? Porque aquele que não se rende ao Senhor nunca poderá vê-lo, nunca poderá contemplar a sua face. Porque como pode o Deus Criador se rebaixar a alguém? Como pode o ser humano pensar que é maior que o Criador? Como pode o ser humano se chegar a Deus com prepotência? Como pode o ser humano querer ser rei, querer ser governador, querer ser dono da própria vida e se esquecer do Senhor, do seu Criador? Por isso diz a Bíblia, mocidade, lembra-te dos dias, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Te lembra do Senhor. E o que Salomão veio nos fazer? Ele veio sair do trono. Ele foi sair do seu lugar de conforto. Ele foi sair do seu lugar onde ele estava seguro e ele foi se abrigar na habitação do Altíssimo. Ele foi se chegar ao Senhor. Ele foi adorar ao Senhor. E é isso que nós, como igreja, devemos fazer. Glória a Deus. Nos chegarmos ao Senhor, sabendo quem Ele é. Sabendo quem é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 1 e versículo 1. E Deus criou os céus e a terra. Pronto. Deus criou os céus e a terra. Quem é o homem para que o Senhor possa se lembrar? O homem é pó. O homem, se comparado a Deus, não é nada. Quem é aquele que quer se engrandecer perante o Senhor? Por isso Jeremias clama e fala: Senhor, Senhor, não nos exorte, não nos puna na sua ira. Senhor, não nos exorte quando estiveres irado, porque se o Senhor nos exortar enquanto estiveres irado, nós seremos reduzidos a nada. Então por isso que ele fala Senhor. Por isso que o profeta Abacuque vai dizer: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te de que eu sou pó. Lembra-te de que tu és o soberano sobre todas as coisas. E o que Salomão fez foi se chegar a Deus. E agora nós vamos entrar no que a oração faz. A oração que Salomão fez ao Senhor. A oração que ele ofereceu ao Senhor. E aí Deus vai dizer a Salomão: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Esse é um pedido exclusivo. Deus não faz isso para todo mundo. Deus não faz isso para qualquer um ou para qualquer pessoa. Isso é algo exclusivo e único. Deus chegar para alguém e falar: pede
o que queres que eu te dê. É algo que nós encontramos aqui. Salomão oferece culto ao Senhor. Oferece ao Senhor esse culto. E nós vemos agora o que Salomão fez. Que é a oração que Salomão vai fazer ao Senhor. Versículo 8. Quem está com a Bíblia aberta? Versículo 8. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Agora eu vou explanar o que Salomão está nos dizendo aqui. Salomão era aquele que tinha o reinado. Salomão era o rei sobre Israel. Salomão era aquele que tinha riquezas e em abundância. Tinha tudo que lhe vinha à sua mão, ele tinha. Mas ele reconheceu que tudo vinha do Senhor. O segundo princípio. O primeiro é: desça do trono e seja servo. Desça do trono e se humilhe ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiro princípio que eu quero ensinar, e já vou ao segundo, que eu já falei. Se humilhe ao Senhor. Se entregue a Ele. Se você é fraco, se você tem alguma pendência, se você não consegue seguir em frente, se você não consegue caminhar, se tudo em tua volta está difícil, se humilhe ao Senhor. Se humilhe a Ele, se entregue a Ele, que Ele tudo fará na sua vida. Se te entregares a Ele com todo o teu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Segundo princípio. Tudo vem de Deus. Tudo que nós temos, todos os nossos bens, tudo que possuímos, ou até mesmo a nossa saúde, o nosso corpo, tudo vem de Deus. Aleluia. O que Salomão orou ao Senhor? Vamos repetir, eu vou trazer a vocês. Tu usaste de grande benignidade com meu pai, e o Senhor me fizeste rei em seu lugar. Confirme-se a tua palavra, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso. Tu, o Senhor me fez. Glória a Deus. Glória a Jesus. Encontramos o princípio de reconhecer a soberania divina. Reconhecer que tudo vem do Senhor. Reconhecer que Deus, Ele é o autor da vida. Deus é o consumador da vida. Deus é o que ordena o nós nascer e o nós morrer. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que tudo vem do Senhor. Achamos que muitas vezes, quando temos casa, temos carro, quando temos bens materiais, às vezes o orgulho bate em nosso coração. Às vezes nós dizemos: olha, isso aqui foi eu que conquistei. Isso aqui foi eu que consegui. Ninguém consegue fazer isso que eu fiz. Às vezes bate. A Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito. Às vezes vem essas coisas ao nosso pensamento. Às vezes vem que nós conquistamos, nós conseguimos. Vem, mas nós temos que reconhecer quem deu. Nós temos que reconhecer quem é o Senhor. Temos que reconhecer que Ele habita no alto e sublime trono. Porque
Diz a palavra de Deus que Jesus, perante Pilatos vai falar para Jesus: olha, eu tenho o poder para te tirar daqui. Fala alguma coisa falando para Jesus. Aí Jesus, ele na sua soberania, Jesus na sua autoridade, por aqueles minutos ele olhou para Pilatos e falou: olha, nenhuma autoridade na terra tem se o meu Pai não der. Glória a Deus. Tua autoridade, Jesus dizendo para Pilatos, não vem de ti, vem do Pai que está nos céus. Glória a Deus. Você pode pensar, mas o meu corpo é meu. Não, diz a palavra em Gênesis que Deus pegou o pó da terra, fez barro, fez lodo e te formou. O teu corpo é do Senhor. Glória a Deus. E todo este princípio é que reconhecer que Deus é soberano sobre nossas vidas. E eu peguei Salomão para também nos dar um modelo de oração. Mas eu vou falar isso mais à frente. O que é reconhecer ao Senhor? É saber que Ele é soberano. É saber que, embora as coisas pareçam dar tudo errado na tua vida, as coisas pareçam estar de mal a pior, que você parece que está num barco e a tempestade está te afrontando, e a tempestade bate no seu barco. E você, assim como os discípulos, não consegue reconhecer o Mestre. Não consegue reconhecer ao Senhor. Mas esta noite eu digo a você, saiba que Deus é soberano. Reconheça a Deus como soberano na sua vida. Temos o exemplo de Jó. Jó, um homem temente a Deus. Jó, um homem fiel que se desviava do mal. Jó, ele fez o que eu estou dizendo a vocês. Ele reconheceu que tudo vinha do Senhor. O que ele fez? Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu a sua casa. Mas, já no capítulo 1, no versículo final, olha ele reconhecendo. Olha ele reconhecendo a Deus. Reconhecendo que tudo vinha de Deus. Chegam os mensageiros para dar boas novas a Jó. E fala: Jó, tu perdeu, teus filhos morreram. Jó, o teu gado foi roubado. Jó, veio um temporal, veio um vendaval e a casa foi destroçada. Jó, rasga suas vestes. Jó, coloca areia sobre sua cabeça em sinal de humilhação. Jó, se dobra ao Senhor, se dobra à terra, se dobra de joelhos diante das notícias. E ele fala: olha, o contexto dizia que Jó ia blasfemar. O contexto dizia: agora ele vai negar. Mas ele reconheceu que tudo vinha do Senhor. Ele disse: olha, eu perdi tudo, mas Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é reconhecer que tudo vem do Senhor. Peraí, Deus me deu, Deus tomou. Como assim Deus me deu e Deus tomou? Porque há uma informação aqui. Há algo interessante. Jó falou: Deus me deu e Deus tomou. Eu não estou saindo do texto. Como assim Deus me deu? O que Deus deu para Jó? Deus deu o filho. Deus deu os filhos de Jó. Deus deu a casa de Jó. Deus deu o gado de Jó. Deus deu a vida financeira de Jó. E o que Deus tirou de Jó? Tudo aquilo que havia dado. Nos olhos naturais, nós diríamos: foi Satanás que tirou de Jó. Nos olhos que nós possamos contemplar por essa terra, nós diremos: foi o diabo que veio e tirou tudo de Jó. Mas Jó, reconhecendo a soberania divina, que Deus é soberano sobre todas as coisas, ele fala: olha, ele não conhecendo todo o contexto celestial, ele disse: olha, eu sei quem me deu tudo isso. Eu sei quem me deu tudo isso. E eu sei só quem tem o poder de tirar todas essas coisas de mim. Eu sei que não foi homem. Eu sei que não foi rei.
Eu sei que não foi governante, porque eu sei quem me deu todas as coisas. Eu sei quem é o soberano, então eu sei quem tirou. Eu conheço o endereço de quem tirou isso de mim. Mas se ele me deu, ele tomou. Mas bendito seja o seu nome. Reconheça que o Senhor é soberano na sua vida. Se você perdeu algo, se você perdeu alguma coisa no decorrer da sua vida, reconheça que Ele é soberano. Você não tem controle de tudo. Você não tem controle de muitas coisas na sua vida. Reconheça que, assim como Jó, reconheça que Deus é soberano. Na tribulação, na guerra, passando fome, passando sede, tendo fartura, ou também não tendo nada. Reconheça que Deus é soberano sobre a tua vida. Se algo não aconteceu, é porque não tem que acontecer. Se alguma coisa não se cumpriu na tua vida, é porque ainda não tem que se cumprir. Reconheça a soberania de Deus. Salomão falou: o Senhor me deu o reinado. O Senhor foi com meu pai Davi. O Senhor é quem deu a palavra. O Senhor é quem me faz reinar sobre essa terra. O Senhor é quem fez estas coisas. E o que eu falei sobre a palavra? Salomão conhecia Deus. Ou seja, Salomão conhecia as coisas que de Deus eram ditas. Conhecia a palavra de Deus. Porque seu pai Davi o ensinou. O seu pai Davi o instruiu em todos os caminhos que deviam ser instruídos. E eu não vou entrar no mérito do pecado de Salomão e do pecado de Davi. Porque aqui não é a ênfase nesta noite. Mas Salomão conhecia a palavra de Deus. Por isso, ele sabia que tudo vinha do Senhor. Se você não orar, se você não buscar, se você não clamar ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e novas e que não sabes. Se tu não fazer essas coisas, você não terá o prazer na palavra de Deus. Se você não orar, se você não buscar ao Senhor, você não terá prazer na palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. É pesado, mas se você não conhece a palavra, se você não medita na palavra, você não conhece Deus. Porque pela oração nós conversamos com Deus. Nós nos comunicamos com o Senhor. Mas quando nós vamos para a palavra, é Deus se revelando para nós. É Deus mostrando quem Ele é. É aí que você entra na oração como entrou Jó. Deus me deu, Deus tomou. A oração, você se comunica, você conversa com Deus. Mas quando você lê a palavra, você medita na palavra, é Deus se revelando para você. É Deus mostrando quem Ele é. De Gênesis a Apocalipse, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Mas se você não meditar, você não vai saber quem Ele é. Você não vai conhecer as maravilhas que Ele fez. Você não vai poder falar como falou Salomão. Eu sei as benignidades que tu fez com meu céu, com meu pai, Davi. Você não vai poder orar como orou Jó. Você não vai poder orar como orou Noemi. Noemi, uma serva de Deus, temente ao Senhor. Foi para uma terra distante. Foi para longe, com seu marido, com seus filhos. Ela foi cheia. E quando ela voltou para a terra de Jerusalém, e ela voltou vazia, voltou sem nada. Mas, quando ela entra naquela cidade, ela fala: olha, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque o Senhor me fez ir cheia. O Senhor me fez ir com muitas bênçãos.
mas o Senhor me trouxe vazia. O Senhor me trouxe vazia. O Senhor me trouxe essa amargura. O Senhor me trouxe essa tristeza. Peraí, foi o Senhor? Não, mas tudo que acontece na tua vida é permissão do Senhor. Glória a Deus. Mas é algo pesado, o que está acontecendo na minha vida é algo que eu não consigo suportar. É permissão do Senhor. Aleluia. É difícil, irmãos, para uma igreja, para uma geração que não tem a palavra de Deus na vida. Você falar que a tristeza que aconteceu com alguém está no controle de Deus. É difícil entrar nos ouvidos de alguém. Saber que Deus é soberano. Saber que tanto a alegria como a tristeza, tudo vem do Senhor. Todas são permissões de Deus para a nossa vida. É difícil nós entendermos, mas que Deus nos dê graça para entendermos que a soberania do Senhor. Se você não... A oração, eu vou repetir a oração, você se conversa com Deus. Na oração você conversa com o Senhor. Na oração você tem intimidade com Deus. Agora quando você lê a palavra, é Deus falando contigo. É Deus se revelando para ti. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem vai orar, diga amém. Quem vai ler a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. É para isso que nós estamos trazendo a palavra do Senhor, amém? Irmão, não importa se você é velho, se você é novo. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Não importa se você tem tantos anos, se você é novo, se você é velho, se você é alto e baixo. Ore ao Senhor e o Espírito de Deus te fará lembrar todas as coisas. Não é engano do diabo que você não vai gravar. É engano, porque você vai gravar sim. E eu meditando nisso, igual como muitos pregadores falam, que quando eles não se lembram da palavra, muitos dizem, olha, eu vou orar ao Senhor para que Ele me revele essa palavra. Irmão, se você não leu a palavra, Deus não vai te revelar ela. Deus não vai te mostrar onde está a palavra se você não leu. Vou dar um exemplo prático para vocês. Certa vez, uma pessoa estava na sua casa e tinha um guarda-roupa. E lá no seu guarda-roupa tinha uma camisa vermelha, verde e laranja. Amém? Lá nesse guarda-roupa tinha essas três cores. Verde. Vamos colocar as cores. Umas cores fáceis. Vermelho, verde e laranja. Quais as cores? Vermelho, verde e laranja. Vamos de novo? Quais as cores? Vermelho, Verde e laranja. Tá. Não me faça esquecer. Amém? E esse homem havia guardado essas três peças de roupas que tinham cores diferentes. Mas de uns tempos, ele foi se esquecendo ele achou que tinha mais coisas no seu guarda-roupa. Mas ele só havia guardado essas três peças. Aí, ele foi procurar no seu guarda-roupa uma cor que não estava lá. Ele foi procurar uma cor preta. Ele foi procurar no guarda-roupa e ele não achava essa cor. Olha, mas eu achei que estava aqui essa cor. Cadê ela? Cadê essa cor? Mas, qual é o princípio que eu vou trazer para vocês? Sabe por que ele não achou essa cor? Porque ele não tinha lá. Porque não estava lá. Porque ele não tinha guardado lá. Porque ele não tinha guardado. E o que é? Assim é com a palavra de Deus. É um exemplo bem comum, mas é para você entender. Se você orar, Senhor Deus, me faça lembrar do Salmo 1, Senhor. Me faça lembrar. Não vai acontecer. Abre a tua Bíblia no Salmos 1 e lê toda noite. Aleluia.
lê todo dia o Salmo 1. Que aí quando tu estiver na dor, quando tu estiver na tristeza, quando tu estiver na angústia, quando tu estiver no mais alto dor da tua vida, tu vai se lembrar do Salmo 1 e falar: ó Senhor, bem-aventurado aquele que não anda no caminho no conselho dos pecadores. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é isso? A palavra no deserto, Jesus foi tentado. Mas o que Jesus fez foi falar para Satanás: olha, Satanás, está escrito. Satanás foi tentar Jesus, Jesus falou: olha, Satanás, já está escrito. Só a um Deus servirás, e só a um adorarás. Porque, um princípio, busque a Deus. Lembre da palavra do Senhor nos dias mais dolorosos da tua vida. O Espírito Santo vai te fazer lembrar daquele versículo, vai te fazer lembrar daquela palavra, vai te fazer lembrar daquele capítulo, e tu vai começar a falar. E as lágrimas vão começar a descer no seu rosto. Tu vai se lembrar e vai falar: oh Deus, é verdade. Tu é bom, Senhor. E a tua misericórdia dura para sempre. E a gente entende que esses dois hábitos caminham junto: a palavra e a oração. Que é o que nós devemos ser e fazer. Eu vou parar aqui, meus irmãos. Amém? Amém. Vamos se pôr de pé. Glória a Deus. E é isso que essa geração precisa. É isso que nós precisamos. Da palavra e da oração. E por último, que não tinha escrito, eu usei Salomão porque ele também era jovem, mas porque também Jesus falou: olha, a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ver a glória e a sabedoria de Salomão. E aí Jesus falando disso falou: olha, eis aqui quem é maior que Salomão. Salomão foi falho, Salomão foi imperfeito, Salomão teve as suas quedas, mas para nós nos firmemos em Cristo Jesus, prossigamos rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Imite ao Senhor, busque a Cristo Jesus, que Ele é maior que Salomão. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Passe aqui à frente. Glória a Deus, venham todos passar aqui à frente, porque nós todos precisamos de oração. Porque quando perguntamos quem precisa de oração, nós todos precisamos. Desde agora e para sempre, Senhor. Que todos digam amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Feche os olhos, Deus, sinta a presença. Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu. Pra vasculhar as minhas emoções, escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, Sem pôr no papel. porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que os meus inimigos querem. E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingido, esse remédio sara meu coração. Chorar, eu choro sim. Chore na presença do Senhor. Porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrou. Na presença do soberano Eu dessa fui terra. quebrado muitas vezes dos pedaços, foi Deus quem me ajudou. Já fui ferido, mas nesse período
Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. E ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em Minha mão esquerda, escudo de poder. na onda a espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem no socorro. Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus aí, levanta a mão e dá glória a Deus! Soberano é o nome do Senhor! Chorar, eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrou. Fui quebrado muitas vezes aos pedaços, foi Deus quem me ajudou. Já fui ferido, mas neste período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. E ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago minha mão esquerda, escudo de poder. A outra espada da palavra. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorro. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorro.